Olha, essa história é com certeza uma das mais famosas dos Estados Unidos, né? Aquela de uma família que se muda para a casa dos sonhos e foge apavorada só 28 dias depois. E isso virou simplesmente o caso de assombração mais conhecido do país. Só que, por trás da lenda de Amityville, a verdade é bem mais complexa. E para começar, já vamos direto com essa citação que é uma verdadeira bomba. Ela vem do advogado de defesa do cara que tá no centro da tragédia original, sabe? E já joga uma sombra de dúvida gigantesca em toda a história de fantasmas. É daqui que a gente vai partir para desvendar o que realmente aconteceu em Amityville. Porque é o seguinte, antes de qualquer fantasma, de qualquer filme, a saga de Amityville começa com um crime. Um crime brutal e que ninguém, absolutamente ninguém, contesta. Então vamos colocar os fatos na mesa. Em novembro de 74, acontece um massacre. Um ano depois, vem a condenação. E aí, numa sucessão de eventos que é impressionante, a família Lutz se muda em dezembro de 75 e vaza em janeiro de 76. Essa rapidez toda é crucial para a gente entender como essa lenda nasceu. 6. Guarda bem esse número. 6 vítimas na noite de 13 de novembro de 1974. Antes de virar um ícone do terror, a casa foi palco de uma tragédia familiar terrível. É muito importante lembrar que a base disso tudo é a perda real de 6 vidas. E é aí que a história dá uma virada. Sai de um crime real para entrar num conto sobrenatural que, nossa, cativou o mundo inteiro, os tais 28 dias de terror que a família Lutz diz ter vivido. Pensa só, o George, a Katie e os 3 filhos deles estavam buscando um recomeço. E eles acham essa casa enorme, com piscina, casa de barcos, por um preço que era inacreditável de tão baixo. O corretor até avisou sobre os assassinatos, mas mesmo assim, eles decidiram comprar. E aqui começa a história da assombração de vez. Um amigo da família insistiu para que a casa fosse abençoada e durante o ritual, o padre teria ouvido uma voz masculina super forte gritando para ele sair. Esse foi só o primeiro de muitos eventos aterrorizantes que eles relataram. O interessante aqui são os detalhes, sabe? Os detalhes que fizeram a história virar um best-seller. Não era só barulhinho estranho, não. As alegações eram muito vívidas, aterrorizantes mesmo. Gosma escorrendo, enxames de moscas no meio do inverno e, claro, a fuga dramática, deixando tudo para trás. Foi essa narrativa que o autor Jay Anson usou para escrever o livro. E é exatamente aqui que a história se divide em duas. O que aconteceu naquela casa foi mesmo um evento paranormal? Ou foi alguma outra coisa? Pois é aqui que a história contada no livro começa a desmoronar quando a gente olha para os fatos. Vamos dar uma olhada nas evidências que contradizem a famosa versão dos Lutz? Esse é um exemplo clássico. O livro descreve uma cena super dramática, com pegadas de demônio na neve e tudo. O problema? Uma simples checagem nos registros do tempo mostra que não tinha neve nenhuma naquele dia para deixar pegada. Nenhuma. Então, o ponto crucial é este. Os danos físicos gigantescos descritos no livro simplesmente não existiam. A família que se mudou para lá depois dos Lutz não achou nenhuma porta arrancada, nenhuma fechadura quebrada. Eles disseram que tudo parecia original, intacto. A história do padre é um dos pilares da lenda de Amityville, né? Só que o próprio padre, numa declaração sob juramento, contradisse a versão dos Lutz. Ele disse que nunca foi à casa e que só falou com eles por telefone. É verdade que depois ele deu uma entrevista na TV confirmando a história, mas essas declarações legais iniciais levantam uma dúvida enorme. E aqui, gente, é o ponto final da controvérsia, o golpe de misericórdia. No meio de várias batalhas na justiça, os próprios Lutz admitiram que praticamente tudo no livro que deixou a história deles famosa era, na verdade, ficção. E o mais irônico, isso veio à tona num processo que eles mesmos iniciaram. Mas olha que doideira, sendo verdade ou não, a história virou um fenômeno cultural e financeiro que ninguém mais conseguia parar. Dá uma olhada nessa lista. É impressionante. A história gerou uma das maiores e mais longas franquias de filmes de terror da história. De continuações diretas a, spin-offs bem bizarros, o nome Amityville virou sinônimo de casa mal-assombrada. E o visual da casa virou uma marca registrada. Aquelas 2 janelas do sótão, sabe? Que nos filmes parecem uns olhos do mal. Elas transformaram uma casa comum de subúrbio num ícone do terror, que todo mundo reconhece na hora. Então, qual é o impacto ao longo prazo de toda essa mistura de tragédia, suposta assombração e sucesso de Hollywood? A casa real ainda existe, claro, mas ela não se parece mais com a dos filmes.
Os donos seguintes, já cansados daquele fluxo sem fim de curiosos, removeram as famosas janelas em formato de olhos. Foi uma tentativa de ter um pouco de normalidade, né? E além de mudarem a casa, o endereço também foi alterado, para despistar os curiosos. E o mais revelador de tudo, talvez, todas as famílias que viveram lá, desde os Lutz, relataram a mesmíssima coisa. Nada. Nenhuma gosma, nenhuma mosca, nenhum fantasma. Só uma casa normal, numa rua tranquila. E no fim, a pergunta que fica é essa. Décadas depois, com a maioria das alegações desmentidas, por que a lenda do horror em Amityville continua tão poderosa? Talvez seja porque ela mexe com o medo universal, a ideia de que o mal pode entrar não só nas pessoas, mas nos próprios lugares que a gente chama de lar.